A paz do Senhor, irmãos. Chegou o dia. Desde o dia que eu recebi essa palavra, eu falei, olha, o Lucas me colocou numa enrascada. Mas só que eu fiz? Eu não sou boba nem nada. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu oportunidade, o Senhor vai me dar a palavra. Eu já vim aqui, já. Falei assim, Senhor, o Senhor vai me dar a palavra. E Ele me deu no primeiro dia. Primeiro dia só foi eu arrumar. Mas agradeço por essa oportunidade. Eu sabia que um dia isso ia chegar. Então, não tinha para onde correr. Eu queria falar sobre uma palavra de perseverança. O tema com a perseverança em meio às provações. Estamos em semana de carnaval, então nós sabemos como vai ser. Porém, temos jovens aqui que estão na presença do Senhor. Eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 2 ao versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Vou estar lendo. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Essa palavra o Senhor me deu. E o Senhor foi me moldando durante a semana. Ele essa é a aprovação que você vai passar, então você vai ter que falar. Falei, amém, Senhor. Amém, né? Pra tua honra e pra tua glória. Os irmãos podem se sentar. Eu esqueci disso, é a primeira vez. O Senhor me deu essa palavra durante o primeiro dia que eu recebi a oportunidade. E o Senhor foi me moldando durante a semana. Ele me mostrou que a gente não pode recuar durante as provações. Que quando andamos com Cristo, nós vamos passar por provações. E eu queria explicar um pouco. Em algumas traduções diz considerar, que é considerem motivo de grande alegria passarem por provações. Considerar, em grego, implica uma decisão deliberada, tomada conscientemente com muito cuidado de análise, reflexão e ponderada. Que é que a gente pensa e você escolhe se alegrar em meio às provações. Ela não é tá bom. Não, irmãos, quando passamos por provações, quem quer ter alegria no meio da provação aqui? Ninguém quer. Então, ela é uma decisão que a gente pensa demais. Considerar é você ter duas opções, ter uma aqui e uma aqui. Se você escolher aqui, você vai se alegrar na provação, você pode passar. Porém, tem a outra que você se entristece e você se afasta do Senhor. A palavra perseverança deriva do latim e com o sentido de constância, prolongamento e persistência. É a qualidade de uma pessoa persistente, de quem não desiste jamais e insiste e não desiste de uma coisa específica. Persistência é algo difícil a gente falar no dia de hoje, porque muita gente não permanece, principalmente jovens e adolescentes, porque, sendo bem sinceros, quando estamos na mocidade, a gente tende a ir para os nossos desejos. A gente quer fazer o que dá na nossa telha, a gente quer participar daquilo que tem um prazer momentâneo e tudo. Então, é algo que o jovem e adolescente no dia de hoje tem que aprender. A gente tem que aprender a perseverar e deixar o Senhor nos usar. A palavra ter ação completa para que vocês sejam perfeitos significa permitir que a perseverança faça todo o seu trabalho transformador no caráter, sem desistir antes da hora. Essa palavra pega com todos nós, né? Porque a aprovação é algo difícil da gente se falar e da gente passar, principalmente em algumas situações. Eu vou mostrar aqui algumas provações que nós podemos passar de pessoas que passaram pelas provações e conseguiram permanecer. A carta de Tiago contém aspectos práticos da conduta cristã, como uma fé viva e real e que se manifesta em fé e em obras. A carta de Tiago, eu recomendo muito ler a carta de Tiago, ela é pequenininha, ela não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma, então ela fala sobre cuidado com a língua, como a fé e a obra andam junto. Ela é como se, ela não é muito doutrinária, ela é mais a gente agir de forma de conduta cristã mesmo. Provação significa situação difícil de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, como sua fé, seus preceitos morais e suas convicções. A palavra perseverança em Tiago, capítulo 1, verso 12, traduzida em grego, que é peirasmos. Quem sabe grego é o pastor Renato, não sei se eu falei certo. Peirasmos, provação, pode ser traduzida como tentação, como em Mateus 6,13. Que é a oração do Pai Nosso que Jesus faz, que é
cair em tentação. Implica o fato de Deus permitir a tentação para demonstrar para nós mesmos que podemos vencer com a força e a graça dele. A partir do momento que passamos por provações, o Senhor, ele não entrega, ele não deixa a gente passar por provação e nos larga lá. A gente consegue vencer com a força e a graça dele. A gente consegue aguentar, não digo aguentar, mas nós conseguimos passar por uma provação, porque o Senhor sabe aquilo que a gente aguenta, mas só que por mais que o Senhor sabe que a gente aguenta, Ele ainda está lá. Ele ainda nos capacita e Ele ainda está do nosso lado dizendo, você consegue. Conclui-se que a carta de Tiago foi escrita antes de 49 depois de Cristo, pois não há menção do concílio de Jerusalém. Eu não vou explicar o que é concílio de Jerusalém aqui, porque é uma bagunceira. Então, se você quer aprender, irmãos, vamos para a teologia, dia de segunda-feira e sábado. Portanto, pode ser o escrito mais antigo do Novo Testamento. Ela pode ser o mais antigo e ela encontrou um pouco de dificuldade, porque por ter vários Tiagos na Bíblia, eles encontraram dificuldade qual Tiago é. Esse Tiago que escreveu essa carta é irmão de Jesus. E sim, Jesus teve irmãos. Foi escrita provavelmente no tempo do imperador Cláudio. O cara era ruim. Em que os cristãos foram expulsos de Jerusalém. Ele escreveu as 12 tribos que se encontram na diáspora, que pode ser compreendida de que a igreja era predominantemente gentílica. Os cristãos haviam sido expulsos de suas casas, porque quando o imperador Cláudio chegou, ele falou assim, todos os judeus que estavam lá, judeus cristãos, foram expulsos. Então, assim, ele estava escrevendo sobre as provações a partir do momento que os cristãos judeus eles estavam fugindo, eles tinham que ir para outro lugar, porque eles foram expulsos de suas casas. Imagina você ser expulso da sua própria casa, porque você é cristão e você é judeu. Imagina, porque você é cristão, principalmente, não por ser judeu, mas por ser cristão. Imagina a sua casa ser confiscada porque você é cristão. Para onde você iria? Imagina, e um dia isso vai chegar, tá? Que as nossas casas vão ser confiscadas, os nossos bens, o empreendimento que a gente tem. Cris, o seu salão pode ser confiscado por você ser cristão. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. E quem vai estar aqui? Vocês querem estar aqui? Eu não quero. Eu quero tentar não ficar aqui. Porque eu não quero. Os cristãos estavam passando por provações que poderiam desestruturar a sua fé. Porém, Tiago os exortou a continuar a sua caminhada com Cristo e não desistirem em meio às provações. As provações não podem nos tirar das promessas que o Senhor nos prometeu. Não pode nos arrancar a fé que temos em Cristo, mas sim fortalecer a coragem e a confiança que temos nele e compreender que ele é maior que toda e qualquer provação que podemos passar. As provações, eu vou falar sempre muito sobre provação porque realmente é o tema, mas a provação a gente olha ela como se fosse um gigante, né? A gente olha aquele gigante de 2 metros, vocês falam assim, a gente não vai passar, mas maior que está conosco, né, do que está no mundo. Então nós devemos pensar dessa forma, que as provações não podem nos tirar das promessas que o Senhor nos deu. Em Romanos 8, 38 e 39, vai dizer que nem morte, nem vida, nem potestade, nem altura, nem profundidade nos arranca do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então isso não pode nos arrancar. Nós não podemos deixar as provações falarem mais alto, gritarem mais alto em nossos ouvidos, ao ponto de falar assim, eu não quero. Quando caminhamos com Cristo, assim como o pessoal que passou por aqui disse, como a Karen disse, quando passamos por provações, nós falamos assim, não, eu não quero mais seguir a Cristo. Eu quero deixar, porque eu sei que eu tenho chamada. Porém, eu não quero aquela aprovação para mim. Porque eu não sei se eu vou conseguir. Ai, mas eu tenho dificuldade de falar. Ai, mas eu não consigo estudar. Ai, mas não tenho tempo. Irmão, a gente arruma desculpa para tudo, né? Principalmente para a igreja. Para fazer o chamado do Senhor, né? Para tudo. Vai arrumar uma desculpa para você almoçar lá no Outback. Você tem? É sério. Nós arrumamos desculpa para tudo. Para tudo. Nós não temos tempo para buscar o Senhor, não temos tempo para orar, não temos tempo para jejuar, para nada. Mas vai no Outback e no McDonald's para ver se a gente não tem. Você não tem dinheiro para ajudar na igreja, fala que não tem dinheiro para ajudar na igreja, está lá no McDonald's. E aí, meu irmão? E fala que depois que não consegue dizimar. Então, nós pensamos nas provações dessa forma. Dessa forma, porque um exemplo de mim. A Lucilene fala que eu não tenho dificuldade para falar, mas eu tenho sim. É que a Lucilene, ela fica tirando sarro da minha cara. Eu tenho muita dificuldade de falar. Aqui eu já fico um pouco nervosa. Porém, irmão, se eu deixasse a dificuldade de eu falar, o meu nervosismo de falar, Deus não me usaria.
Se deixarmos as dificuldades que temos falarem mais alto, Deus levanta outra pessoa para fazer. Ele levanta outra pessoa para fazer. E você não vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não vê. Nós vamos ver exemplos aqui. Eu queria explicar algumas provações que podemos passar, principalmente em questão dos jovens e dos adolescentes que muitas vezes passam. Uma das provações que podemos passar é da aceitação. Eu tenho passado no psicólogo que, glória a Deus, gente, quem não faz, faça. É uma maravilha, é uma delícia. Se apanha, mas você aprende. Uma provação é da aceitação. A dificuldade em sermos aceitos na sociedade demonstra que não somos deste mundo. A falta de aceitação por este mundo escancara em nossos rostos que pertencemos ao Senhor e não a este mundo. A gente já tentou ser aceito em alguns lugares, né? Principalmente na escola. Quem já passou pela escola, uma dificuldade que eu tinha na época da minha escola é ser aceita nos grupos. E eu não ia, irmão. Eu tentava, não ia. Uma vez, quando eu fui na minha formatura, eu fui pro sítio. Irmão, tava todo mundo fumando, bebendo, e eu lá. Eu fiquei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Eu não era cristã ainda, porém estava lá. E eu fiquei, irmão, eu não me encaixo. Não vai. Por que você está tentando se encaixar da mesma forma que eu estava tentando? Você não vai ser aceito. As pessoas vão te odiar. As pessoas vão te excluir por você ser cristão. A partir do momento que você entra numa empresa, você fala na escola que você é cristão, você é excluído. E nós seremos excluídos por amor a Cristo. Em João 15:19 diz: se vocês fossem no mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Irmão, devemos ter prazer em ser odiados pelo Senhor. Devemos ter prazer, porque é por amor a Ele. E a partir do momento que você é excluído pelo Senhor, você sabe que você é dele. Você sabe que você é dele. Porque a partir do momento que somos aceitos em um grupo, é porque tem alguma coisa errada. Se você se diz cristão e você está em um grupo que faz totalmente o contrário dos seus princípios e você aceita, você está errado. Desculpe. Você está agindo de acordo com aquele grupo. Você não é o cristão que você diz que você é. Você é completamente diferente. Você pode até fingir fazer parte deste lugar, mas você sabe que não é. Pedro tentou dizer que não era discípulo de Jesus, mas a sua fala o denunciou. Em Mateus 26:73 diz: pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O seu modo de agir é diferente, o seu modo de dizer é diferente. Você sabe que não é de lá. Sente algo te incomodando que aquilo não é certo e você ainda insiste. Quando nós somos chamados pelo Senhor, somos escolhidos e nós somos diferentes, a partir do momento que nós não entendemos que não somos desse mundo, a gente tenta se encaixar. Porém, você sabe que você não é de lá, porque você é diferente, o seu pensamento é diferente. Quando você está para fazer algo errado, o Espírito Santo te incomoda, mas você ainda insiste em estar lá. Você ainda pensa, eu tenho que estar aqui, eu preciso dessa aceitação. Não, você não precisa dessa aceitação. Você apenas precisa da aceitação do Senhor. O Senhor te aceitar. Você precisa disso, não da aceitação do mundo. Irmão, se temos a aceitação do mundo, ela não é valiosa. Você diz que vai para o céu, mas você busca a aceitação do mundo. Você diz que quer o Senhor, que quer se aprofundar mais, mas você ainda busca as coisas do mundo. Que cristão é você? Desculpa mesmo, que cristão é você? Mude as suas percepções. Você não precisa disso, você não precisa de nada dessa terra. Em João 15:19 diz que não somos desse mundo. Por que você procura coisas desse mundo? Não precisa. Porém, você sabe que é do Senhor, Ele te chama a voltar para o caminho certo, sem distrações e desculpas. O Senhor, toda vez, Ele te chama, a partir do momento que estamos em processo de parar de buscar a aceitação do Senhor, o Senhor não quer distrações. Na verdade, o Senhor não quer distrações em nada na nossa vida. Assim como o louvor que o Lucas cantou no culto de jovens, de Ezequiel, queremos nos aprofundar, mas como a gente quer se aprofundar se a gente não tira as distrações? A gente não tira as falsas amizades. A gente não sai daqueles lugares que nos afastam do Senhor. É difícil, irmãos, deixarmos amizades. É difícil. É difícil quando o Senhor pede e fala, não quero você lá. É difícil quando o Senhor fala não para você ir para um lugar. Você quer algo, porém o Senhor Ele falou não. É difícil você obedecer ao Senhor. Você ser cristão não significa que é fácil obedecer. Que é fácil você renunciar. Uma das partes mais difíceis para mim é renunciar. Eu acho que de todos aqui é renunciar.
Porque o Senhor vai falar não para suas amizades, vai falar não para os lugares que você está. Não porque Deus é ruim, mas porque Ele quer te tirar daquele lugar que você está, para você ser mais moldado pelo Senhor. Porque ali não é o seu lugar. Você não deve estar ali. Como você vai influenciar se você está no mesmo lugar que as pessoas estão? Se as pessoas pensam da mesma forma, se elas fofocam, se elas invejam, falam uns dos outros, se elas bebem, fumam, como você vai influenciar naquele meio? Não tem como. Temos casos e casos, mas depende muito. Não tem como você andar junto com aquele grupo. Não tem como. Não tem como. A aprovação tem como propósito não de nos fazer parar, mas de nos fortalecer e refinar, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Quando somos moldados pelo Senhor, quando começamos nossa caminhada com o Senhor, nós somos moldados. O Senhor começa a tirar coisas de nós. Assim como o pastor Michael disse, ele fica sempre na minha mente, que ele fala assim que quando nos aceitamos Jesus, nós primeiro conhecemos a Jesus. Ele se apresenta a nós. Depois Jesus apresenta quem nós somos. Que somos pecadores, que somos falhos, somos errados. Então, o Senhor, quando Ele demonstra quem nós somos, o Senhor quer nos refinar. Ele não quer, como posso dizer, fazer com que você caia cada vez mais. Se você para cair, é para você se ajoelhar, se entregar aos pés do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer te moldar. As provações não são para nos fazer desistir. Não são. Nós não devemos olhar dessa forma, de que devemos desistir, e sim devemos levantar a cabeça e se lembrar que o Senhor está conosco. Quero mostrar personagens que passaram por provações e perseveraram. Aqui vou mostrar 3 que o Senhor falou comigo. Um dos primeiros, que é o que quando a gente pensa em provação, né, que vem na nossa cabeça, Jó. Irmão, Jó perdeu tudo. Nós sabemos a história. Jó perdeu tudo em um dia. Perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu riquezas. Perdeu tudo. Mas só que Jó não escolheu amaldiçoar a Deus. A mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus. Já ia dar aqui nela. Irmão, quando passamos provações, na verdade a gente quer isso mesmo, né? Fala assim, Deus me deixou. Ai, não quero, vou largar, não vou mais seguir Jesus. É assim, irmão. Imagina o pastor Renato chegando pro pessoal na sala pastoral, o irmão fala assim, pastor, eu não quero mais. Por quê? Porque eu tô passando provação. Irmão, que crente frouxo a gente é. Porque passa por coisa pequena, a gente quer largar. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. O bichinho, ele foi apedrejado e foi deixado quase morto fora da cidade. E ele continuou pregando, e a gente, por coisa pequena, a gente quer largar o Senhor. Que crente frouxo a gente é. Por que a gente é assim? Nós não podemos olhar dessa forma. Não podemos ser assim. Porque o Senhor, Ele pede algo a mais da gente. O Senhor, Ele quer algo a mais de nós. O Senhor quer nos moldar e Ele quer nos conduzir a perseverar, a ter uma confiança nele em meio às provações. A gente tem que compreender que o Senhor pode fazer milagre em meio às provações. Em meio às provações. Se o Senhor te permite passar por provação, não é para fazer você cair, como eu disse. O Senhor quer te moldar a ter mais confiança nele, a você perseverar nele. Porque a palavra diz que devemos ser perfeitos. A ter ação completa, a perseverança deve ter ação completa. O que é ação completa? A gente deixar o Senhor fazer o que tem que fazer. A perseverança fazer o que tem que fazer. Perseverança é você continuar. Não é você passar por uma provação, uma dificuldade e você desistir. Ela ter ação completa, ela é totalmente feita. Não é pela metade. Não é isso. Jó perdeu seus filhos, sua saúde, suas riquezas. Tudo isso em apenas um dia. Jó não permitiu que as provações o fizessem amaldiçoar a Deus e abandoná-lo. Ele perseverou e continuou em sua caminhada mesmo sem entender. Jó continuou lá mesmo sem entender. Deus tinha permitido que Satanás tocasse nele. Ele não entendeu nada. Mas ele continuou. Você lê o livro de Jó, irmãos, na minha percepção, Jó teve depressão. Na minha percepção. Você lê o que Jó disse, irmãos, Jó teve depressão. Porém, ele, por mais que ele tinha as dúvidas, as inseguranças dele, ele não amaldiçoou a Deus. E depois Deus o abençoou. Então, devemos aprender com Jó isso. Por mais que possamos perder tudo mesmo, irmãos. Perder casa, perder filhos, perder bens, tudo. A gente deve permanecer. Se
Se dizemos que o Senhor é mais precioso que tesouros, por que queremos largar o Senhor por coisa pequena que Ele nos tirou? Não tem sentido. Na palavra diz que Jesus havia falado assim, que nós honramos com os lábios, mas o nosso coração está longe. Assim é com a gente. Não adianta dizermos que confiamos no Senhor e que o amamos, sendo que é da boca para fora. Se passamos por provações no trabalho, na escola, em casa, quando alguém se desvia, quando passamos por doenças e duvidamos do Senhor, não adianta de nada. A nossa está sendo uma boca que só fala palavras e a gente não age. Quando não oramos pelas pessoas, quando não ajudamos, porque nós pedimos, Senhor, me usa. A gente levanta a mão e fala, Senhor, me usa. Mas quando chega na hora de ajudar, a gente não faz. Nem para pegar um copo. Nem um copo. A gente não faz. A gente só fala e não faz. Uma segunda pessoa que passou por provações foi Moisés. Aqui Deus me pegou porque eu me vejo muito como Moisés. Moisés era medroso demais, né? E eu não sou nem um pouco medrosa, né? Moisés passou com aquele povo no deserto durante 40 anos. Imagina você passar com um povo rebelde de 40 anos. Irmão que reclama de tudo, questiona o chamado dele, tudo reclama, falou que ia voltar pro Egito. Irmão, sendo bem sincero, eu já ia pegar a missionária Teresa e falei, vai, volta. Você não quer? Então eu quero. Passou por 40 anos com aquele povo desobediente. Porque Moisés os libertou de lá, Deus levantou Moisés, porém o povo ainda reclamou. Não, e sabe o que é pior? Porque aquele povo pediu. Ele pediu para sair do cárcere. E quando saiu, reclamou. Irmão, não faz sentido. Porém, Moisés ele sabia o que Deus tinha com ele. Por isso perseverou mesmo com o povo sendo rebelde. E você, sabe o que Deus tem com você? Moisés ele continuou, mesmo sabendo que aquele povo era rebelde. Que o povo reclamava. Irmãos, imagina aquele tanto de gente reclamando no seu ouvido. E você perseverar. Você tá lá, fala assim, eu vou fazer o que Deus tá me mandando. Você sabe o que Deus tem com você? Deus te deu o dom da palavra, o dom do louvor, o dom do evangelismo com as crianças. Você sabe o que o Senhor tem com você? Responde para si mesmo. Porque quando sabemos que o Senhor tem algo conosco, a gente persevera. A gente não deixa as dificuldades falarem mais alto. A gente não deixa as críticas, a gente não deixa as dúvidas, as inseguranças, tudo que as pessoas estão falando lá fora, a gente não deixa falar mais alto que o chamado que o Senhor nos deu. Porque quando andamos no chamado do Senhor, assim como a Karen disse, ela vem provações, ela vem críticas, ela vem insegurança. As pessoas falam, olha, você tem esse chamado? Eu acho que não tem não, hein? Eu acho que você não tem não, você não tem capacidade para isso. Pessoas vão vir falar, vão vir e vão colocar dúvidas na sua mente. O diabo faz isso. Sabia que o diabo pode até usar pessoas da igreja mesmo? Para você duvidar do seu chamado. Tem. Você faz você duvidar. Você sabe o que Deus, para que Deus te chamou? Você sabe, porque quando você sabe, você se posiciona. Você vai atrás. Se Deus te deu o dom da palavra, cadê você na teologia, você aprendendo a palavra? Se Deus te deu o dom de louvor, cadê você aqui louvando? Cadê você fazendo um curso de canto? Se Deus te deu um dom para mexer no instrumento, cadê você aqui fazendo? Quando você sabe o que Deus te deu, você não anda para trás perante as dificuldades. É difícil, porque quando você tem um pensamento de insegurança, de dúvida, o diabo quer colocar isso mesmo. Você fala assim, será que eu tenho? Será mesmo? Ah, mas se eu cantar aqui eu vou desafinar, não vai dar certo. Se eu falar aqui a palavra não vai dar certo, eu vou falar tudo errado, eu vou falar heresia. Irmão, repreende isso no nome do Senhor Jesus. Não deixa isso. Moisés, se ele recuasse perante quando Deus tinha chamado ele não veria a coluna de fogo, ele não veria o mar se abrir. Você perde milagres que o Senhor pode fazer através da sua vida por medo de ir atrás. Você perde. Se Moisés não fosse, Deus levantaria outro. Você acha que a obra de Deus para porque você não quer? Aqui, irmão. Para nada. Deus levanta outro. E Deus levanta outro com mais coragem, mais ousadia que você. Deus levanta. Porque você não teve coragem de fazer. Porque
você achou que você não poderia, eu não sei falar, eu não sei dizer. Moisés disse, Senhor, eu não sei dizer, mas minha língua enrola. Deus falava assim, mas eu te dei boca, filho, fala. Deus ainda teve que levantar Arão, tá? Teve que levantar Arão. Moisés deu todas as desculpas para Deus. E Deus, eu te dei boca. Tipo, Deus, e aí? Eu te dei boca, fala. E aí? Jeremias também havia dito, se eu não me engano, é Jeremias, que ele falou assim, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus falou assim, eu te levantei para falar. Fala, filho. Se Deus te chamou para falar, para louvar, para evangelizar, Deus te dá capacidade para fazer. Não duvide. Porque nós não devemos ser, como diz na palavra, como as ondas do mar, que duvida. Não devemos ser assim, porque a partir do momento que nós duvidamos, nós não avançamos. Não deixamos o Senhor fazer o que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Devemos entender que quando obedecemos ao chamado do Senhor, nós vivemos maravilhas com o Senhor, mas também vivemos milagres no secreto com Ele. Porque o Senhor nos molda, Ele tira tudo aquilo que nos impede de obedecê-lo. Vivemos coisas pequenas com Ele, coisas grandes também. Um dos exemplos que eu me lembro, eu estava me lembrando enquanto montava essa mensagem, porque não tem como você falar que vai obedecer o Senhor e você não lembrar o que o Senhor fez. Falar assim, será que o Senhor é comigo? Mas você se lembra os milagres que o Senhor fez na tua vida. Um dos exemplos foi bem pequeno, mas eu peguei para mim, que foi um exemplo de que nós estávamos sem pão em casa. Tinha acabado o pão em casa. Eu falo assim, Senhor, mas não tem um pão para tomar café? Porque eu amo pão. Desculpa, eu amo pão. Não me dá bolacha não, me dá pão. Então eu falo assim, Senhor, eu queria um pão para tomar café. Mas mesmo assim a gente veio para a igreja. O que aconteceu? Tinha um pão sobrando lá atrás. O pastor Renato falou assim, benção, leva o pão. Eu falei, glória, o pão, Senhor. E foi coisas pequenas, não foi só isso, irmão. É com o ônibus. Deus me guia até para pegar um ônibus, você acredita? Eu escuto o Espírito Santo falar assim, corre que o ônibus está vindo. Eu olho para trás, o ônibus está vindo. Aí, perna para que te quero. É assim, o Senhor nos guia quando a gente se posiciona. Nós ficamos mais sensíveis à voz do Senhor. Nós escutamos mais a Ele. Quando a gente vem para o culto, a gente fica mais sensível a adorá-lo. Em se entregar a Ele. Nós o escutamos. Porque a gente não vem para o culto para adorar pastor Renato, para adorar pastor no grupo de louvor, para adorar a mídia nem ninguém. A gente vem adorar o Senhor. Então precisamos ser sensíveis ao Senhor quando a gente se posiciona. Quando sabemos o que Deus tem conosco, não desistimos, não recuamos e nem se acovardamos. Precisamos saber o que o Senhor tem conosco e compreender que Ele está conosco em todos os momentos, nos bons e ruins. E qual vai ser a sua escolha? Perseverar em meias provações ou recuar e não ver os milagres que o Senhor pode fazer? É isso que acontece com a gente quando a gente recua. Quando a gente fala assim, Senhor, eu não quero. A gente realmente diz para o Senhor, eu não quero. Quando a gente recua, a gente fala para Deus, eu não quero. Quando a gente fica com medo de fazer aquilo que o Senhor manda, a gente fala, Senhor, eu não quero dar para outra pessoa. Eu não quero. Porque a gente tem medo de se posicionar. A gente tem medo de dobrar o nosso joelho e orar. E se vermos coisas, a gente tem medo de ver coisas. Nós temos medo de jejuar. Eu vou passar mal. Eu não vou orar. Eu não vou ler a Bíblia, eu tenho dificuldade. A gente tem medo. A gente coloca as nossas dificuldades que achamos que temos acima do chamado do Senhor. Porque a gente duvida. Quem tem a mente muito ansiosa, que pelo jeito eu não tenho, né? Mentira que eu tenho sim. A gente pensa demais. A gente fala assim, Senhor, por que eu? Porque olha o meu tamanho. Se Davi olhasse para o tamanho dele, ele não mataria o gigante. Olha o tamanho, Davi tinha 17 anos. Se Davi olhasse o tamanho dele, ele não mataria o gigante. E se Davi não matasse o gigante, Deus levantaria outro. A gente acha que Deus não levantaria outro. Que Deus não levanta outro quando a gente recua, mas Ele levanta. Levanta. Uma vez a Marina disse assim pra mim, que eu me levantei com ousadia. Eu falei assim, Marina, mas Deus pode te usar. Não é só eu. Deus pode levantar qualquer jovem aqui, qualquer adolescente, qualquer criança. Deus pode usar criança. Qualquer criança. É só a gente não recuar. A gente não duvidar. A gente deixar as coisas do passado falar em nossa mente. Falar assim, olha, você não pode. Mas eu tenho um Deus que pode.
Você não pode pensar dessa forma. Não pode deixar as provações te tirarem daquilo que o Senhor te entregou. Você não pode deixar os medos e as inseguranças gritarem mais alto em seu ouvido. Porque nós temos um Deus que Ele não muda. A gente muda. Que Ele não muda e Ele não mente. Então por que você tem duvidado daquilo que o Senhor tem te entregado? Por que você recua? Quando o Senhor manda você orar, você não ora. Quando Deus manda você falar com alguém, você não fala porque você tem medo. Quando você duvida de si mesmo, o Senhor não se alegra quando você duvida de si mesmo. Irmãos, vocês acham que eu não tive dificuldade de vir aqui? Eu sabia que o Senhor me colocaria aqui, porém eu tinha que me posicionar. O Senhor só me colocou aqui porque eu me posicionei. O Senhor só vai te colocar em lugares quando você se posicionar. Quando você orar quando Ele mandar, quando você jejuar quando Ele mandar, quando você ler a palavra quando Ele mandar, quando você estudar quando Ele mandar. Se Deus está te chamando para teologia, por que você não faz? Se Deus está te chamando para o louvor, por que você não louva? Se Deus te deu boca para falar, por que você não fala? O Senhor tem te dado capacidade. O Senhor tem te dado força aqui. O Senhor tem dado força para alguém aqui. Eu senti de falar isso. O Senhor tem te dado força. Ele te dá capacidade. Ele te dá inteligência e sabedoria. Então por que você não usa? Por que você não usa o que o Senhor tem te dado? Por que você tem recuado com medo? Por que você duvida do que o Senhor está te dando? Por que você fica com segurança, deixa o diabo falar no seu ouvido, falando assim que o Senhor não te deu, sendo que Ele te deu? Por que você tem medo? Para, repreende isso no nome do Senhor Jesus. O Senhor pode te usar aqui na palavra, o Senhor te usa no louvor. O Senhor quer ganhar almas através da sua vida. O Senhor quer te usar em todos os lugares. Evangelizar não é só na igreja, tá? Evangelizar é no trabalho, é na escola, é onde você andar, onde você colocar a planta dos seus pés. É você evangelizar, você falar do amor de Cristo. É você ver alguém andando na rua, você sentir o Espírito Santo falar assim, se aproxima dela e fala. É isso, é evangelizar. Evangelizar não é em 4 paredes, é fora dela também. Por que você tem medo? Por que você não deixa o Senhor te usar? O Senhor te deu boca para falar, Ele tem te dado palavra na sua boca. E por que você não fala? Quando a gente recua, quando o Senhor pede pra gente falar algo, a gente recua, a gente fica com medo. A partir daí a gente desobedece. E a desobediência, ela é algo difícil com o Senhor, principalmente na caminhada com Deus, porque a partir do momento que desobedecemos, Deus entende que a gente não quer e que a gente acha, fala assim, Deus é pequeno demais com esse medo meu. Deus é pequeno demais com essa minha aprovação. Sendo que não é. O Senhor não é assim. O Senhor não é assim. Deus foi um Deus que criou os céus e a terra. Por que você duvida dele? Por que você acha que o Senhor não te deu capacidade para fazer? Por que você não estuda? Por que você não vai aprender? Por que você não se posiciona em oração e jejum? Por que você não faz? Você sabe por que Deus te chamou? Você sabe? Por que você não se posiciona? Por que você deixa as provações da vida te tirarem do chamado do Senhor? Por que você deixa as dúvidas, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Ah, eu vou para o mundo ou eu vou para a igreja? Irmão, não seja um cristão Raimundo, por favor. Um pé na igreja e um pé no mundo. Se for para ser cristão, seja cristão direito. Não seja o que esteja no mundo, que anda em grupos errados. O Senhor te chamou para ser diferente, para ser luz e sal da terra. Por que você quer andar com os outros? Você não precisa disso. O Senhor não te chamou para ser igual aos outros. O Senhor não te chamou para falar igual aos outros. O Senhor não te chamou para ser igual a ninguém. O Senhor te chamou para ser diferente e ser a diferença. O Senhor não te chamou para isso. Uma terceira pessoa que a gente vê com as provações é José. Irmão, sendo bem sincera, quando eu fui procurar sobre José, eu me lembrei da pregação do pastor Renato falando sobre José. Eu não vou falar aqui que vocês vejam a pregação. Eu não consigo me esquecer daquilo que o Senhor falou, pastor, sobre José. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo esquecer, mas amém. Vamos ver sobre a história de José. Que José foi vendido por seus irmãos. Nós sabemos a história. Foi vendido por seus irmãos e foi aprisionado porque ele disse não para a esposa de Potifar. Ele foi vendido por seus irmãos e foi testado em sua integridade. Porém, permaneceu firme e fiel. Mesmo José tendo sido vendido por seus próprios irmãos, seus irmãos o venderam.
de saber se ele era íntegro e fiel ao Senhor quando a esposa de Potifar pediu para deitar com ele. Irmão, deixa eu te perguntar, você consegue falar um não para o pecado quando ele é oferecido a você? A gente vê que a gente é forte no Senhor, que a gente está capacitado, que a gente perseverou quando a gente diz não ao pecado. Não é quando a gente diz, não, depois eu faço. Foi oferecido aqui. Mas você fala assim, não, calma aí, depois eu faço. Você está vindo aqui, depois você volta. Não. Dizer não ao pecado é você não voltar mais. Você não fazer mais. É o pastor Renato não fazer mais o que fazia, a Lucilene não fazer mais o que fazia, a Nanda não fazer mais o que fazia. Isso é dizer não. É você dizer não ao pecado. Você diz não ao pecado quando a preguiça vem? Você diz não à insegurança quando ela vier? Você diz não quando uma pessoa... Isso é principalmente para quem é solteiro e para quem está com vontade de casar. Quando alguém fala assim, eu quero namorar você. Você consegue dizer não? Consegue? O diabo testa as pessoas assim, oferecendo pratos bonitos. Não é feio, não. Não é feio. O diabo, ele oferece aquilo que ele sabe que você tem dificuldade. Se você tem dificuldade com a preguiça, ele te oferece lugares confortáveis. Se você falar assim, depois eu faço. Se você tem dificuldade com você, como eu posso dizer, e você não fornicar, vamos dizer assim, o Senhor vai te oferecer algo. O Senhor não, o diabo vai te oferecer algo sobre isso. Se você tem dificuldade, insegurança em se posicionar, o diabo vai colocar coisas na sua mente para você não fazer. Ele vai colocar, o diabo, ele vai te testar naquilo que você tem dificuldade. E você consegue dizer não? Cada um tem uma tentação aqui. Você consegue dizer não? A gente só consegue dizer não na força do Senhor e na graça dele. Porque sozinho a gente não consegue. Porque na Bíblia diz que Jesus disse, nada podeis fazer sem mim. Sem mim nada podeis fazer. Então a gente não tem que tentar fazer algo sem ele. A gente não deve fazer as coisas e falar assim, não, vou dizer não, mas eu consegui. Não, não foi você que conseguiu. O mérito não é seu. Foi o Espírito Santo que te ajudou. Porque quando o pecado vem, quem fala na sua mente, quem fala no seu coração, o Espírito Santo falou assim, isso não é para você. Isso não é para você. Não é. Não adianta você correr. José foi preso, porém permaneceu fiel e íntegro ao Senhor. Anos depois, José foi governador do Egito. Isso só lhe foi concedido por Deus por permanecer fiel em meio às provações. Deus pode te levar a lugares grandes se permanecer fiel e íntegro em meio às provações. Há lugares que só Ele pode te colocar. O Senhor só pode te colocar em lugares, por exemplo, que nós que trabalhamos, nós queremos trabalhar numa empresa grande. Mas como você vai chegar lá? Você não consegue, com a sua capacidade você não consegue. E mesmo sem o Senhor a gente tem que só um pouquinho de capacidade, tá? Com o Senhor a gente tem muita, mas sem Ele a gente não tem nada. Só o Senhor pode te levar lá. Mas, se você permanecer fiel e íntegro, se você for fiel ao pouco, o Senhor te coloca no muito. Porque não adianta a gente ter um pouco e ser arrogante com o pouco. A gente se achar o maioral, sendo que a gente está aqui embaixo. Não tem como. O Senhor só pode te levar lá se você for fiel e íntegro e você dizer não ao pecado, você não deixar as provações. José passou por provações, foi vendido por seus irmãos, era rejeitado, foi preso. Mas você não vê na Bíblia ele duvidando de Deus. Você não vê ele falando, Senhor, por que eu estou passando disso? Por isso. Você não vê isso. Então o Senhor só te coloca lá se você permite Deus te moldar e você ser fiel e íntegro. O Senhor só te leva lá por conta disso. As provações não pararam de José. E você vai parar por causa delas? A gente não deve achar que a provação é maior que Deus. Muitas pessoas passam aqui, principalmente jovens e adolescentes, nós passamos pelas provações do mundo, né? Da gente se comparar, a comparação, falar assim, mas Senhor, ele está conseguindo, mas ele já foi para uma faculdade tão cedo, eu não consegui. Irmão, Deus pode te dar uma faculdade melhor que a dele, para falar a verdade, tá? Você tem um Deus grande que pode te dar uma faculdade melhor que a dele, melhor que a pessoa ímpia. Não é querendo se achar, mas Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para te colocar em lugares que você não consegue pela sua própria capacidade. Deus pode. É só você permanecer fiel em meio às provações. Quando uma provação vier, quando uma dificuldade vier, uma doença de alguém, quando uma dificuldade dentro de casa, quando uma pessoa não é cristã, quando temos dificuldade no trabalho que o nosso chefe é chato. Gente, essas são provações. Mas só que, irmão, Deus é maior.
A gente tem que ter essa visão de que Deus é maior e que se estamos passando por aquilo, o Senhor quer nos moldar. Moldar a ter paciência, a ter perseverança, a gente amar o próximo, a gente confiar mais nele. Quando deixamos as provações gritarem em nossos ouvidos, nós recuamos e não obedecemos ao chamado que o Senhor nos deu. Não fazemos aquilo que Ele nos mandou fazer. As provações não podem nos tirar do caminho que Deus nos mandou andar. As provações irão vir. Porém, a nossa escolha em continuar deve ser o mais importante. A escolha de continuar é a mais importante. Você tem duas escolhas na sua vida: recuar ou continuar. Porém, você tem que entender que se você recuar, você não vê os milagres que o Senhor pode fazer na sua vida. Você não compreende que Deus pode usar grandemente. Gente, quão bom é o Senhor nos usar para abençoar a vida de alguém. Quando o Senhor nos usa na palavra, quando o Senhor nos usa para falar com alguém no louvor. O quão bom é, eu queria que você sentisse isso. Para quem está lá fora que não é cristão, eu queria que sentisse isso. O quão bom é viver na presença do Senhor. O quão bom isso é. Porém, se você escolher continuar, nós viveremos isso. Mas não significa que é uma escolha fácil. Porque quando a gente escolhe continuar na provação, a gente vai passar por aquilo que a gente não quer. E exatamente aquilo que a gente não quer. Que é a gente perseverar, a gente passar por cima daquela provação. Sabe? Se você tem uma dificuldade com o seu filho, se o seu filho não vem para a igreja, isso pode ser uma provação. Pode ser. Você tem que confiar no Senhor a vida do seu filho. A vida do seu filho. E você continuar. Porque se Deus tem um chamado na sua vida, você não pode deixar a aprovação de que seu filho não veio à igreja falar mais alto, porque Deus pode ganhar o seu filho a partir do momento que você se posiciona. Você pode ganhar o seu filho, a sua filha. Porque você se posiciona. Se você tem uma dúvida em relação ao seu chamado, uma insegurança, falar assim: Senhor, porque eu? Se você passar por cima disso, o Senhor te usa naquilo que Ele está te entregando. Porque você não aceitou aquilo, você não deve aceitar aquilo. Você não pode recuar depois de ver que o gigante não é tão fácil de derrubar. Mas apenas é necessário uma pedra e uma fé para esse gigante cair. Davi, se ele tivesse aquele pensamento: nossa, que gigante grande, é 2 metros, irmão, 6 dedos na mão. Imagina, você vê aquele baita daquele gigante na sua frente e fala assim: eu vou derrubar você. É assim a nossa aprovação. Quando a gente se posiciona, fala assim: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Senhor, eu vou me posicionar. E você vê o gigante atrás de você. Davi, se ele recuasse, ele não iria vencer aquele gigante e ele não seria o rei de Israel. Ele não seria, porque ele ia desobedecer em algo que Deus tinha colocado ele naquele lugar. Deus preparou aquele lugar para Davi. Não foi por acaso. Deus te coloca em lugares que Ele mesmo prepara. Assim como Yasmin disse. Deus prepara lugares para a gente ir. Deus prepara lugares para você vencer a sua provação. Você está achando que você foi lá por acaso, sendo que Deus te colocou lá para você vencer essa provação sua. Essa dificuldade que você tem. Essa dúvida que você tem. É o Senhor que te coloca lá. E você fica: ai, Senhor, sendo que o Senhor está lá em cima. Eu falo assim: vai, filho, você consegue. Ele está lá, o Senhor estava lá com você. Porque o Senhor, Ele prepara tudo, cada caminho. Na Bíblia diz que os caminhos do Senhor são melhores que os nossos, os pensamentos são maiores que os nossos. Então você não vai achando que Deus não prepara cada coisa, porque o Senhor prepara. O Senhor prepara até os medos. Deus pode colocar os seus medos na sua frente para você vencer. O maior medo que você tem, para você vencer. Porque Ele sabe que você consegue. Porém, a sua incredulidade, o seu pensamento pequeno te faz pensar que você não consegue. Que você não consegue derrubar aquele gigante com uma pedra. Irmão, era uma pedra. Uma pedra. A gente não sabe qual é o tamanho da pedra, mas foi uma pedra. Mas só que não foi a pedra em si que derrubou o gigante, foi a fé de Davi. Foi a fé dele. A fé de que ele conseguiria vencer aquele gigante. A fé de que ele conseguiria passar por cima daquilo. Não foi a pedra. Então não vai achando que são coisas que você tem que você consegue. É a sua fé. É a sua fé que você consegue passar por essa provação. Não são instrumentos materiais, tipo um paninho, essas coisas. Não é nada, irmão. É a sua fé. A fé ela é mais poderosa do que a gente imagina.
A gente acha que a fé é coisa pequena, né? Fala assim, vou crer, vou vencer. Tipo, coisa pequenininha, mas não é. A fé nos capacita para algo que a gente não consegue. A fé, ela é invisível, ela nos capacita para algo invisível, para vencer o que é visível a nós. Se temos dificuldade em algo, a fé nos capacita para isso. A força nele, a fé nos faz realmente confiar no Senhor, que Ele é maior que as nossas provações. Davi derrubou o gigante, não foi com a pedra em si, mas com sua fé em Deus que venceria aquele gigante. Críticas irão vir quando você perseverar. Medos irão vir. Dúvidas irão vir. Porém, você não deve parar, pois maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Em Mateus 10, 22 diz: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando perseveramos, nós achamos que vamos sair de lá todo machucado, né? Tipo, todo acabado. Não. Quando passamos pelaquela provação que tínhamos dificuldade, nós vamos ver que temos mais força em continuar perseverando em outras. A perseverança, ela não nos faz recuar. Ela nos faz continuar. Porque se você venceu aquela coisa pequena, você sabe que o Senhor vai te capacitar para vencer algo maior. Você não deve ter medo. Na verdade, o medo vai vir. Uma coisa que eu tenho aprendido: quando o medo vier, você não deve pensar assim, eu não devo ter medo. Você orar ao Senhor, falar assim, Senhor, não me dá medo. Não. Você não deve orar assim, falar assim, Senhor, me ajuda a continuar firme aqui, mesmo com medo. Você fincar o pé e você ficar. E você vencer esse medo. Porque quando a gente se posiciona, o medo não vai embora. A insegurança não vai embora. Você aprende a lidar com ela, a não deixar ela te dominar. Porque quando você se posiciona, o medo vai vir, a insegurança vai vir, a dúvida vai vir, o gigante vai vir. Mas você não deve deixar ele te dominar. O medo não pode te dominar, a dúvida não pode te dominar, as provações, as dificuldades não podem te dominar. É você ficar ao pé, falar assim, Senhor, eu vou ficar aqui. O Senhor disse que é para eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. O Senhor não falou que é para andar para direita, para esquerda, nem para frente, nem para trás. É ficar ao pé e ficar. Fica lá. Se o Senhor te capacitou para fazer algo, por que você duvida? Por que você acha que o Senhor vai te tirar daquele lugar? Por que você duvida? Se o Senhor mandou você ficar aqui, se você tem capacidade para você ficar aqui, o Senhor te mandou ficar aqui, e você querer ir para lá, irmão, você vai cair. Porque você duvidou do Senhor. Se o Senhor mandou você ficar aqui. Entende? A gente não deve duvidar do Senhor. É perseverar. Em Romanos 8, 38 e 39 diz que porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui é um versículo em que Paulo escreveu, que faz referência quando a gente estuda teologia, a gente sabe que foi quando os cristãos estavam sendo mortos por serem cristãos. Aqui, profundidade, que fala nem profundidade, era quando os cristãos eram amarrados no seu pé e era jogado na água, com pedra. Imagina você ser morto dessa forma, meu irmão. Nem criatura, era quando cristãos eles eram jogados na arena e leões os matavam, comiam os cristãos. Entendi? E se você olhar, eu não sei se está em alguma informação, diz que os cristãos, se eles iriam ver como os cristãos estavam na arena, diz que eles morriam cantando e sorrindo. Imagina essa alegria. Você saber que você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, mas você passar pela dor de ser devorado por um leão. Você ser jogado no meio de um mar com uma pedra amarrada no teu pé. Imagina. Essas são as provações que o cristão vai passar. Você duvidar demais, você achar que Deus não vai prover. Uma vez eu disse para a Cris que ela tinha me pegado primeiro essa palavra e depois eu falei com ela. Eu falei assim, Cris, ainda dá tempo. Que é quando passamos por dificuldades e achar que o Senhor não vai prover. Porém o Senhor diz, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se posicionar também. Ainda dá tempo de você estudar. Ainda dá tempo de você se colocar no lugar que Deus está mandando. Jesus está voltando, sabemos disso.
Eu vi um vídeo de uma moça ontem que ela disse que Deus tinha dado um sonho para ela, em que o céu tinha se aberto, se abriu na frente dela, e ela, como se ela visse as galáxias, e ela estava entretida com aquela galáxia, porém assim, alguém falava para ela que era chegada a hora, que a hora estava chegando, e sabemos que Jesus está voltando, e está mais perto do que a gente imagina, muito mais. Esse culto pode não acabar, a gente acha que é frase clichê, mas não é. Esse culto pode não acabar, a gente ir para o céu, e você vai ficar? Você vai se posicionar? Vai fazer o que o Senhor está mandando? Mesmo com dificuldade, mesmo com a aprovação vier? Porque quando você se posicionar, as críticas vão vir. Vão falar assim, você crente, você evangelizando aqui, vai vir, irmão. As pessoas vão falar, não vou falar com ele não, ele é crente, é crentinho, não vou falar, eu não vou sair do grupinho dele, não vou falar com ele. Mas você só vive na igreja. E daí, vivo na igreja sim, estou me posicionando no que o Senhor está mandando. Porque a partir do momento que a gente se posiciona, a gente entende que a aceitação não deve vir do mundo, deve vir do Senhor. Que as provações podem falar mais alto em nossos ouvidos, porém a voz que diz para a gente obedecer deve ser maior. A gente deve entender que a voz do Senhor deve ser a mais importante na gente, que a grita. Na verdade, o Senhor não grita. Assim como Elias, quando Elias se escondeu na caverna, veio, se eu não me engano, veio o vento e veio o fogo. Mas só que Deus não estava ali. Deus estava no vento, no sussurro. Deus pode não falar no grito com você, no sussurro. E você sabe quando o Senhor fala com você. Você sabe. Você sabe quando você vai fazer algo e você sente que não é. Você sabe quando você sabe que precisa estudar. Quando vem uma voz e fala assim, vai estudar, vai se posicionar, vai orar, ora por aquela pessoa, vai falar com aquela pessoa. Quando você se incomoda ao ponto de que você tem que buscar o Senhor mais e mais. Você sabe que é o Senhor, porém você não obedece por medo, por achar que você não é capaz, que você não tem capacidade de falar, que você não tem capacidade para fazer algo. Irmão, o Senhor não quer te ver sentado nessa cadeira. Ele não quer apenas te ver sentado nessa cadeira. Ele quer ver você fazendo algo. O Senhor não te chamou para sentar na cadeira. O Senhor não chamou ninguém para ficar sentado na cadeira. O Senhor chamou para levantar alguém aqui para fazer o que Ele está mandando. Que é para levar a palavra, que é para evangelizar, que é para louvar. O Senhor pode salvar alguém através do louvor. Quantas vezes quando a gente evangeliza, alguém na rua é tocado pelo louvor. O Senhor quer te usar. E por que você não se posiciona? O Senhor quer te levantar nessa geração para levar a palavra dele. Mas o Senhor quer você disponível, quer você totalmente disponível à obra dele. Não falando assim, Senhor, de segunda a sexta eu sou do Senhor, mas sábado e domingo eu sou para aquela outra coisa. Não, o Senhor não aceita nada pela metade. O Senhor quer algo completo. O Senhor não te entrega algo pela metade, Ele te entrega por completo. Por que você se entrega pela metade para o Senhor? Ele não aceita nada pela metade. Diz na Bíblia que o Espírito ele tem ciúmes da gente quando a gente tenta fazer algo que não é do Senhor. Então por que você insiste em fazer algo que não é do Senhor? Você quer se entregar pela metade, sendo que o Senhor tem ciúmes de você e Ele te quer por completo. Por completo. Não é pela metade. O Senhor não aceita isso. Ontem o pastor Renato tinha mandado a palavra e o Senhor já tinha confirmado a palavra através da palavra que o Senhor mandou, que é em Hebreus 10, 36. Que é, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. A gente tem que ter aquela visão de que a aprovação ela vai vir, mas só que a gente deve olhar lá para frente. O que você vai ter, que é a promessa do Senhor. E qual é a nossa promessa? A gente ter uma vida eterna com o Senhor nos céus, na Jerusalém celestial. Irmãos, não devemos parar em meio às provações deste mundo. Não devemos deixar a insegurança, os medos do que pode acontecer conosco, porque tudo pode acontecer. Mas a gente deve ter um alvo em Cristo e olhar para Ele. Independente da dificuldade que você passar, independente da dificuldade emocional que você tiver, independente da dificuldade física que você tiver, as provações não podem nos tirar do caminho que o Senhor nos entregou. Não pode. Você não deve permitir isso. Não deve permitir. As provações não são maiores que o Senhor, o Deus que a gente crê.
A gente não pode deixar. O Senhor, Ele quer relembrar alguém aqui de que a aprovação pode vir, a dificuldade até de buscá-lo, de ler a palavra, de orar e de jejuar. Mas você não pode deixar isso te parar. De se posicionar onde o Senhor manda você se posicionar. Você se colocar no lugar que deve se colocar. Porque quando a gente escolhe se posicionar, as dúvidas virão. As dificuldades virão. Aquele pensamento: Senhor, será que eu devo ficar naquele lugar? Será que aquele grupo de amigos é para mim? Será que aquele trabalho é para mim? Será que eu devo falar com aquelas pessoas? Elas vão vir, as provações vão vir. A partir do momento que você se posiciona, o diabo usa coisas para te tirar do caminho. O Senhor pode tirar uma comida de dentro da sua casa. O Senhor pode tirar a saúde de alguém. O Senhor pode tirar provisões que você tinha, como se, por exemplo, se você está no grupo de louvor, um instrumento pode quebrar a partir do momento que você se posiciona. O diabo vai fazer isso para fazer você parar. Ele pode fazer isso, pode, mas só que é maior que está conosco do que está no mundo. Porque a partir do momento que a gente se posiciona, a gente tem que lembrar que o Senhor está conosco, que Ele vai prover. Ele vai prover. A gente se preocupa com coisas pequenas, porém Deus está olhando lá no céu. Eu falei: eu vou prover. Por que você está se preocupando? Porque você está duvidando de mim. O Senhor não quer isso da gente. Ele não quer. Ele quer que a gente olhe as provações como forma de moldar o nosso caráter. Não deixar os medos falarem mais alto, mas sim a sua voz. Deixar Ele dizer em nossos ouvidos de forma mansa, falando: eu estou contigo. Eu te capacito, eu te fortaleço. Se eu te dei esse dom, é porque você consegue. Você consegue falar, você consegue fazer. Não duvide de si mesmo. Não deixe essas provações e dificuldades te tirarem do caminho que o Senhor te entregou. Você não é deste mundo. Você não é. Não adianta você tentar se encaixar. Tentar se colocar num lugar que não é para você. Não adianta. Não adianta. Não adianta. As provações, ela pode gritar em seu ouvido e falar assim: você não consegue, mas você tem um Deus maior que fala que você consegue. Você consegue. Eu não sei qual a aprovação que você passa, qual é a dificuldade que você tem. A dificuldade pode ser com uma comparação, pode ser uma aprovação dentro de casa, uma aprovação sua mesmo, de falar assim: Senhor, eu não consigo estudar, eu não consigo me entregar mais ao Senhor. Porém, o Senhor quer te capacitar nessa manhã. O Senhor quer te falar que você consegue. Você consegue, mas a partir do momento que você crê nele, quando você tem fé nele, quando o Senhor te capacita, que possamos deixar as provações com a voz mais baixa em nossas mentes e nossos corações, e deixar o Senhor falar mais alto. Irmãos, não deixe a provação falar mais alto. Nesses tempos vemos que o pecado tem ganhado lugar, tem ganhado espaço no meio das igrejas e no meio dos jovens e de toda a nossa nação. Tem ganhado espaço. Porém, a gente tem que se posicionar, falar assim: eu não aceito, eu não quero, eu não vou fazer parte disso e eu vou evangelizar, eu vou falar do amor de Cristo, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. A gente não deve deixar essas dificuldades, achar que as pessoas não vão ouvir, as pessoas vão tirar sarro de mim. Deixa tirar sarro, você está pregando o que o Senhor está mandando você pregar. Obedeça ao Senhor. A partir do momento que você obedece, Deus manda pessoas, Ele provê na sua vida. Você não deve deixar isso. Se deixarmos as provações gritarem mais alto em nossos ouvidos, não vivemos os milagres do Senhor. Não obedecemos ao chamado que Ele nos deu. Porque a partir do momento que olhamos, nós duvidamos de nós mesmos. A gente acha que Deus é pequeno. A gente acha que a gente não consegue, então a gente recua. Fala assim: eu não consigo, mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer isso. A gente só consegue com a graça e a misericórdia dEle, a força nele. O Senhor quer que você veja a força que você tem nele. O Senhor quer que você se entregue a Ele, não a si mesmo, achando que você consegue, mas a Ele.
Quando você passar, você dobrar o joelho, você falar assim: Senhor, me capacita. Eu tenho força no Senhor, então eu consigo. Não deixar a sua mente falar mais alto que isso. Que possamos entregar ao Senhor e realmente se importar com aquilo que o Senhor nos deu. Irmos para cima mesmo, levantar a cabeça e falar assim: Senhor, eu posso. Porque nada nesse mundo nos trará mais valor do que ter Ele como nosso Senhor em nosso coração. Nada nesse mundo deve ser mais importante que Ele. Nada, nada, nada. Nem escola, nem trabalho. Nada, nada, nada. Nada é mais valioso que Ele. Nem um carro, nem uma casa, meu irmão. A gente pode perder carro e casa, mas a gente não pode perder o Senhor no nosso coração. Ele nos moldando. Ele sendo o Senhor em nosso coração. Não devemos deixar. Não busque as coisas dessa terra como algo tão importante mais do que o Senhor. Não busque isso. Busque aquilo que o Senhor te entregou. Busque a presença dEle. Deixa Ele fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. Deixa Ele fazer, Ele moldar na sua vida aquilo que Ele quer moldar. Se Ele quer te dar paciência, deixa Ele moldar paciência. Se Ele quer dar sabedoria, deixa Ele moldar sabedoria. Se Ele quer te dar discernimento, deixa Ele moldar o discernimento. Se Ele quer te dar o dom da palavra, deixa Ele te moldar na palavra. Se Ele quer te moldar no louvor, deixa Ele moldar no louvor. E se a aprovação vier, irmão, levanta a mão e fala assim: o Senhor está comigo. Se eu estou me posicionando, se você sabe que você está se posicionando onde o Senhor está mandando, você não precisa duvidar. Você não precisa temer. Não precisa ter medo. Que o Senhor está contigo quando a gente se posiciona. Que possamos entender nessa manhã que as provações não podem gritar mais alto em nossos ouvidos do que a voz do Senhor. Que possamos deixar Ele falar. Amém? E essa palavra que eu